Ele ficava ali fingindo que estava lendo o jornal, Vendo os caras jogar. Por quê? Porque ele percebia nessa maneira, porque os caras se sentiam, o vou lá tá lendo o jornal. Então eles ficavam lá se matando e eles nem davam bola para ele. Aí ficava só. Então o playtest é a mãe das coisas. Terreno, esse tipo de coisas, como o jogo vai se dar, muitas vezes as pessoas pensam que tem que ser, por exemplo, um jogo físico, tem que ser um tabuleiro. Às vezes você não precisa de tabuleiro. Tem vários jogos de cartas aí, viu o pessoal mencionando o Cup, por exemplo, né? Ou se você pegar outros jogos aí, Secret Hitler, que você jogar no jogaços, pegar, enfim, vários outros jogos aí, vocês já vão ver que os suportes materiais podem ser os mais variados. Você pode fazer um jogo só de dados, você pode fazer, né? Isso vale também para o online. Entendeu? E eu acho que essa é a beleza do jogo, sabe? Você propor a coisa nessa... você vê gente brincando com tudo. Eu já conheci um jogo, como é que não era aquele jogo? Era um jogo de criar regras. O jogo começava com uma certa regra e você ia mudando a regra do jogo ao longo do jogo. Assim, tem, tipo, eu vou levar a lua. Eu vou levar a lua um avião, aí você tem que subir a regra. Aí, olha, eu vi esse jogo. E aí continua. Exato, entendeu? Então são coisas muito interessantes. O jogo te permite brincar com tudo. Entendeu? Essa é uma grande vantagem também. Não deu certo? Então, minha sugestão para vocês, inclusive, quando vocês estiverem fazendo um protótipo, se vocês estiverem fazendo jogo físico, eu faço um protótipo bem feio. Por que isso? Porque assim, o cara chega lá, vai fazer o protótipo, vai falar, vou ter toda a cartinha, super bonita, já escolhi a paleta. Não, esquece isso. Pega cartolina, assim, né, bem bruto mesmo, assim e tal. Faz lá, escreve, pega uma canetinha, assim, se você for muito caprichoso, pega a canetinha, senão pega lápis mesmo. Faz lá uma coisa mais ou menos e testa. O valor está muito alto. Agora era 10, virou 7. Faz um jogo porco primeiro. Aí depois que estiver funcionando porcamente, vocês põem a coisa bonita. Eu só tinha uma questão que, assim, de fato, comprar material gráfico, tanto mais para um jogo, né? Porque aquilo é só material gráfico. Aquilo só vai se tornar um jogo quando tiverem pessoas jogando. Aquilo é só papel, eu não isso no meu caderno tem papel, por exemplo. Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer o teste de usabilidade de um site, um aplicativo, de fato a gente vai usar primeiro os protótipos de baixa, de média, né, fidelidade, no sentido de que eu não vou deixar o site todo prontinho, porque se tem um erro, talvez a pessoa tenha receio de falar que tem um erro, porque ela, tipo, mas tal pessoa, tal agência se importou tanto, se esforçou tanto, eu não vou falar que está errado, tipo, por conta do esforço dessas pessoas, por exemplo. Só que aí com o jogo digital, eu não sei se isso acontece ou se daria para fazer esse teste de usabilidade com baixa ou média Sim, você pode procurar na internet por Paper Prototype. Você vai encontrar coisas do arco da velha em jogos digitais. Os caras ficam lá, na vizinha, pega com a mãozinha, né? E o outro pega, simula. Assim, claro, depois você vai ter que balancear isso, você vai ter que botar isso, né, tem um suporte para não suportar o nível digital. Pessoal, perguntas, mais questões? Eu queria, porque eu vi que você comentou sobre um jogo para... Eu vou fazer duas, né? A primeira é sobre esse que eu vi que você comentou brevemente, que você fez para 400 pessoas. E aí eu fiquei curioso, se você pudesse falar um pouquinho dele rapidamente. E a segunda é se você tem algum projeto que você está ali guardando ele, sabe, o que você está investindo bastante nele, que você acredita que vai ser um jogo que possa vir a ser um grande sucesso, enfim. São essas duas. Bom, o jogo sobre 400 pessoas é um jogo onde, na verdade, cada mesa é uma convenção, né? Então, cada mesa você tinha um sistema de votação que dependia de todos encadeados votarem em uma determinada postura. E você tinha, então, uma pessoa que ficava na frente, ele dava uma certa questão que precisava ser definida, e você tinha as instâncias, né? A base do negócio é como se você fosse pensar assim, na eleição americana. A eleição americana tem um sistema de eleição extremamente interessante, entendeu? Por quê? Porque não importa se, por exemplo, na Califórnia, lá, por exemplo, se você teve 49% a 51%. Se o cara que fez 51% ganhou a Califórnia é dele. É um sistema de expressão, né? Então, é muito interessante isso. A base do jogo é essa. O outro projeto, sim, todos nós temos.
Né? A gente sempre acaba tendo projetos malucos, esse será o jogo do milênio e tal. Mas por enquanto ele está secreto. Xadrez 2. Mas tem sistemas muito interessantes, cara. Olha, por exemplo, tem uma coisa, por exemplo, eu li um livro uma vez, cara, que me deixou fascinado. Onde a gente pode encontrar o jogo, né, de uma maneira diferente. Por exemplo, vocês já pensaram no nosso sistema jurídico? Que desgraça, né? Que coisa horrível, né? Imutável, né? Você fala assim, tá, advogado, juiz, promotor, é isso, é uma coisa que, por exemplo, toma como algo dado. Né? Eu li um livro uma vez chamado Péricles em Atenas, de um cara que é um think tank americano, qual é o nome dele, cara? Donald Kagan, o nome dele não é muito feliz assim, mas... Lá tudo bem. Você corta isso, mas não é isso. Enfim, não. Kagan, né? Pra ficar mais bonito. Kagan, tá? Não, né? Kagan, assim, ele está falando sobre o sistema jurídico ateniense, que é um sistema completamente diferente do nosso. Sim. Olha, outro tipo de jogo. Um sistema no qual, por exemplo, você não tinha jurisprudência. Olha que interessante, cara. Você não tinha nada que fosse formalizado, já que não desse um segmento, né? Quer dizer, então, toda pessoa que ia lá para o tribunal, ela tinha que ir lá pessoalmente, argumentava, e a decisão do tribunal, que era formada por algumas pessoas que estavam lá aleatórias, poderia ser uma num caso, outra no outro, né? Mas olha o que é mais interessante de tudo. Primeiro, a pessoa que tinha que falar pessoalmente não tinha advogado. É você que tinha que ir lá, falar. Vocês viam do Império inteiro, Atenas tinha um Império Naval, né? Quer dizer, assim, que daquela cidade lá de Kos e até Atenas para fazer a sua defesa. Mas, quando você fazia o negócio lá, olha só onde está o jogo, onde está o interessante do jogo. Vamos supor que, sei lá, eu e ele temos uma contenda e ele ganha. O tribunal jura que ele tem aqui, vou ver umas galinhas dele lá. Ele está certo. A pena não é dada pelo tribunal. A pena não é dada pelo juiz. A pena é dada por quem? Por quem foi prejudicado. Olha só agora a sacada de jogo. Ele propõe uma pena para mim. E eu proponho uma pena para mim. E o tribunal acata a pena que eles acharem mais razoável. Então vamos supor que eu roubei uma galinha dele. Ele fala assim, eu sugiro que o onça, sei lá, morra. Gente, Porra, eu queria que ele morresse, eu vou a galinha, porra. É estimação. Estimação não é mais que porra, que tal, né? Que tal? E eu posso falar o seguinte, olha, eu roubei a galinha dele, realmente foi enterrado. Prefiro que você corte um dedo meu. Vocês vão olhar para mim e falar, o que é mais razoável para vocês? Que eu morra? Eu corto o dedo, né? Entendeu? Então, olha só, se eu proponho uma pena, veja bem, ele é o cara que ganhou, mas se ele propuser uma pena muito severa, não vai ser feito o que ele quer. Então, é um mecanismo que obriga ele a ser razoável, mesmo tendo vencido a demanda. E a mim também, eu posso ter uma demanda que eu também não posso, pelo lado oposto, eu também não posso fazer o inverso. Não posso fazer uma pena tipo, eu proponho que eu dê 3 pulinhos aqui. Não. Ninguém vai topar a minha pena, entendeu? Então tem que fazer uma coisa que seja razoável. Então olha só que interessante que a gente faz isso. Você fala assim, como é que isso vira um mecanismo de jogo, por exemplo? Minha sugestão é que vocês joguem, por exemplo, um jogo chamado San Marco. Que é exatamente isso, uma negociação de cartas. 2 opções, a opção mais razoável vence. Italiano? Samara. Se passa, o cenário é Veneza. Veneza. Mas Samara. ele é um jogo. O Alan Moon e o. Enfim, não me lembro. Ele é um jogo, acho que não dizer que ele é americano. Acho que ele é americano, franco-americano. Mas é um jogo muito bom. Mas, por exemplo, é um jogo que trabalha com isso. Então, você veja, essa visão ampliada do jogo que a gente precisa ter. Para poder criar. E onde estão as referências? Estão em tudo. Estão em tudo. A gente ia propor que a gente fizesse mais uma rodada e fosse a última, porque daí teria a ideia do Onça nos explicar a regra desse jogo e a gente jogar. Então, sem querer inibir a palavra de ninguém. Eu sei que ela pediu, mas só para organizar
uma conclusão desse bate-papo. Você pode falar primeiro, por favor? Não sei se todo mundo conhece o Chico, que é um quadrinista ilustrador, mas eu vi uma entrevista dele onde ele fala que, apesar de ele ser um quadrinista e um ilustrador muito bom, ele não considera que o visual é tão importante quanto o roteiro. Você acha que isso se aplica também para jogos? Tirando essa parte de protótipo que você falou que é legal fazer na raça e tal, mas o produto final, a gente focar mais na jogabilidade, no roteiro, na história do que no visual, você acha que funciona? Eu acho que assim, são instâncias de sedução. Como jogador, como criador de jogos, realmente para mim não me interessa se o jogo é bonitinho, se o jogo é feio, eu jogo qualquer coisa. Um pedaço de pão ali, um papel de pão, se o jogo for bom, o que me interessa é a mecânica. E eu acho que isso vale também para os jogadores. No final das contas, quando a poeira baixa, o que fica é a mecânica. Se você tem uma boa mecânica, o jogo se sustenta. Se não tem uma boa mecânica, por exemplo, pega o dominó. Que belo jogo. Todo mundo despreza o dominó, né? É incrível. Incrível. Por que ele é incrível? Porque uma criança de 3 anos já joga dominó. O velhinho, mas tenta ganhar do velhinho lá na esquina. Sem chance. Não ganha nunca. Tem uma alta estratégia por causa do dominó. Ao mesmo tempo ele é simples. Ele é ridículo de ser, ele é até raiva, né? Desgraçado. É a mesma coisa do Uno, é a coisa mais simples, é a época mais simples do mundo. Em cada lugar cria uma regra e joga o jogo do jeito que acha melhor. Exatamente. Então, você veja, né? Então, você vê, é uma mecânica poderosa, ela que resolve. Agora, nós vivemos numa sociedade altamente visual, né? E nós também temos uma instância de sedução, uma instância que conduz ao jogo, que é uma instância que eu chamo de metajogo. Metajogo pode ser muitas coisas, várias instâncias, é um tema complicado, mas, de uma maneira geral, eu diria para vocês o seguinte: se eu chegasse para vocês e falasse assim, eu fiz um jogo magnífico de coisas chamado Príncipe da Indonésia. Ninguém ia jogar isso. Ninguém está pouco se lixando para a Indonésia. O pessoal da Indonésia fala, o que tem na Indonésia, né? O tsunami, né? A não ser que você seja um cara lá budista, Theravada e tal, mas se não for isso, você não diz nada. Em compensação, você fala para vocês, fiz um joguinho chamado Príncipe da Pérsia. Ah, moleque! Quantas pessoas já não jogaram o Príncipe da Pérsia, né? Clássico dos clássicos dos jogos de plataforma. Prince of Persia. Por quê? Porque quando eu falo Príncipe da Pérsia, eu estou avançando dentro de um território cultural que diz muito respeito a nós. Você começa a lembrar de Mil e uma Noites, Alibaba, Harun al-Rashid, Sherazade, loucura, né? Já foi, já comprou. Vou pegar outro exemplo para vocês. Que todo, por exemplo, Esparta. Esparta é até covardia, né? Esparta é até covardia. Aí entra naquele sonho macho alfa, sei lá, maluco, dos caras que, meu Deus, né? Tipo, Esparta, Esparta, Esparta! Esparta! Pega God of War. O que é God of War? Um dos maiores sucessos de todos os tempos. O que é? Quem já jogou? Ó, quem tem cara de já jogou God of War, hein? Bravo, que Já joguei. É o Fantasma de Esparta, Ghost of Sparta. Ghost of Sparta, quer dizer, Esparta, gente, há 2000 anos que a gente consome essa desgraça. Faz 2000 anos que os caras. Se você pegar os carinhas da época do Napoleão, Esparta, né? Esparta, todo mundo fala dessa Esparta aí, porque a gente consome isso, a gente compra isso. Mas há uma discussão muito interessante nisso, né? Se você pegar, por exemplo, existem outras formas de representação hoje nos jogos que estão num embate muito interessante, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples para vocês, que é o exemplo do. Não sei se vocês jogam. É outra sala. Tem um dos jogos, por exemplo, que é. Se vocês pegarem, que é um jogo o Assassin's Creed. Assassin's Creed, alguém já conhece o jogo Assassin's Creed e tal? Sabe ainda tem? Assassin's Creed, só colocando só que não tem essa referência. É um jogo que, bom, Assassin's Creed, é uma série de videogame e tal, vou pegar aqui um videozinho dele. Tá? Tem. Nossa, parece Pokémon. Tem.
Mas enfim. Tem o que? Uns 17 jogos lançados? É. De cabeça assim, jogos suficientes. Enfim, Assassin's Creed você está lá, quer dizer, ele é um jogo, por exemplo, que foi lançado pela francesa, pela Ubisoft. Então, por exemplo, o Assassin's Creed é um jogo em que. Olha aí, We must kill all. Ubisoft e tal, né? He's not fated to die today. I want to be the king. Isso não é verdade hoje. Each day was. Essa fez. Sutra has stolen my son, murdered his mother. Help me, and I'll compose you a saga that will endure Ragnarok itself. Lord of Asgard, from the dwarves of Svartalfheim to you. Reparem bem nessa cena. O que tem de interessante nessa cena? Eu vou dizer, né, a mulher, tá? Tudo bem, vamos ficar com o discurso nem pra lá nem pra cá, tá? Mas só preciso dizer quem é a mulher? Cadê a mulher? O papel da mulher no jogo, tá? To you. Ela dá. Steal their powers and make them your. Steal their power. To you. To Svartalfheim. To you. O papel da mulher no jogo é mais ou menos, ela pega o amuleto aí, ó, destrói o campeão. Aí é o seguinte. Por que eu estou falando isso? Porque simplesmente houve um processo dentro da Ubisoft